Abra sua Bíblia no Salmo 18, nós leremos o verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Senhor, eis-nos aqui para crescermos na graça e no conhecimento. Essa é a tua proposta, que sempre os seres humanos, diante de ti, receptivos, disponíveis, cresçam não somente na graça, mas cresçam no conhecimento também. E esse é o crescimento equilibrado que o teu povo precisa, principalmente nos dias atuais. Que o Senhor possa dar a esse povo a direção, mostrar o caminho, que todos nós estejamos no rumo certo, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que nesta noite pessoas possam receber a libertação, receber a luz, possam receber cura, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Caminho perfeito, palavra provada. O Salmo 18, que é o salmo que fala de reciprocidade, não no sentido de troca, mas no sentido de estarmos no caminho certo. Ele faz essa colocação em relação ao caminho do Senhor, ou melhor, a tudo que o Senhor mostra. Existe uma colocação popular, né? Quando a pessoa sabe o caminho certo, essa pessoa conhece o caminho das pedras. E, na realidade, sempre o caminho que Deus estabelece é perfeito. Isso nós vamos ver na caminhada do deserto, nós vamos ver em diversos lugares. As pessoas sempre querem teimar com Deus. O Salmo 119, e verso 1 diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas existem espertos, principalmente nessa mentalidade brasileira, né? do herói sem moral, que é um Macunaíma, mentalidade, esse espírito do Macunaíma, onde as pessoas são espertas e que, até para uma reta eles querem achar, ou elas querem achar, um atalho. E a reta é a menor distância entre dois pontos. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus é provada. Ele, o Senhor, é um escudo para os que nele confiam. Eu estou no caminho de Deus. Então, Deus estabelece caminhos que nós tentamos inverter. Os seres humanos, como dissemos, notadamente os brasileiros, que acabaram por ser alcançados por essa mentalidade macunaíma, de levar vantagem em tudo, da esperteza, aquilo que a gente pode chamar assim de malandragem, inclusive, né? Nós queremos entender mais do que Deus, queremos fazer os caminhos que nós achamos melhor. Então, nós vamos ver que Deus, ele estabelece, o caminho de Deus é perfeito. Os seres humanos querem ser abençoados para depois servir a Deus. É isso. E é bem possível que hoje Deus esteja falando com pessoas que até têm feito votos para Deus. Se o Senhor fizer isso, eu vou melhorar.
eu vou acertar a minha vida. A minha vida vai ser uma vida de devoção. Quando, na realidade, nós olhamos para a palavra de Deus, em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, dizendo o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, o caminho que Deus estabelece é o seguinte: olha, você obedece, você atenta, você vai para o caminho. E você não vai correr atrás de bênção, a bênção vai correr atrás de você. É triste isso, né? Quando a gente estabelece condições. Porque, na realidade, nós, até na nossa criação, né, nós colocamos isso dentro, às vezes, do nosso lar, na educação dos filhos, né? Aquelas recompensas. Quando o caminho de Deus é diferente. Olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. Inevitavelmente. E essa é a reta estabelecida por Deus. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Uma outra questão muito forte, inclusive no meio pentecostal, e muito mais no meio neopentecostal, é a questão dos sinais. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. São Marcos 16, do 14 ao 18. Então, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguem quem vai. Não, eu recebo, eu sou diferente. Eu sou diferente. É o seguinte: Deus me dá poder primeiro para depois eu ir. Não é esse o caminho perfeito de Deus. Vai. E não vai te faltar recurso, não vai poder. Ninguém que foi em nome de Jesus ficou decepcionado ou foi decepcionado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E interessante que a gente vai para outras questões básicas e dá a impressão que os seres humanos, eles querem assim, mostrar que o caminho de Deus dá para a gente dar uma melhorada, dá para a gente modificar. Na grande comissão, existe algo assim que a gente tem que atentar. Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Essas são as últimas palavras de Cristo, antecedendo a sua ascensão, segundo Mateus, no Evangelho segundo São Mateus. Agora vejam o fluxograma que ele estabelece aqui, o caminho que ele estabelece, como as coisas fluem. Eu preciso ir. Em primeiro lugar, ir. Eu vou fazer discípulo, ou seja, eu vou recrutar pessoas para a escola de Jesus. Seria numa linguagem prática, eu vou matricular pessoas na escola de Jesus. Mas eu, em sendo matriculado, ele ainda não sabe tudo. Ele é discípulo. Aí eu batizo. Olha, primeiro vai, segundo lugar faz discípulo, em terceiro lugar batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, ensino. E, consequentemente, o Senhor estará conosco todos os dias. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, consequentemente, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas das vezes a gente quer inverter aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: vocês comecem a ensinar e depois das pessoas ensinadas, aí bem ensinadas, vocês vão batizá-las. É interessante que isso, de uma maneira muito prática, ficou evidenciado lá no episódio de Felipe com o eunuco etíope. O Espírito Santo tirou Felipe de um grande trabalho com multidões, com muitas curas, com libertações, sinais, prodígios e maravilhas. E o Espírito Santo tirou Felipe e falou: eu quero você lá, falando com uma só pessoa. Então, o Espírito Santo levou Felipe até ao lado do carro do ministro da Fazenda da Etiópia, o oficial maior das finanças da rainha Candace. E lá, ele olha, ao lado do carro, ele vê que aquele etíope estava lendo o que hoje é Isaías 53. E ele faz a pergunta: entendes o que lês? E aí o eunuco pergunta a ele: como eu posso entender se ninguém me explica? E ele estava lendo o que hoje é Isaías 53, aonde o profeta fala da substituição de Cristo lá na cruz do Calvário, do sacrifício vicário de Cristo. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele estava lendo esta parte, mas não entendia. Ele tinha ficado em Jerusalém adorando por vários dias, mas não entendia Isaías, o profeta Isaías, na sua mensagem messiânica. Esse ele, quem é esse ele? Ele está falando de si mesmo ou de outro? E aí Felipe começa a explicar para ele. Explicar que aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era do eunuco e era de Felipe e era de todos os seres humanos. Começa a explicar a substituição, o sacrifício vicário. E aí Felipe olha, ou melhor, o etíope olha e vê águas suficientes para uma imersão.
E ele diz para Felipe: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E eles descem, e Felipe o batiza. Olha a grande comissão. O que precisou para que o eunuco tivesse condições de ser batizado? Que ele entendesse o plano de salvação. Ele não precisou ser PhD em teologia, em bibliologia. E foi batizado. Agora vejam, queridos e queridas, se a gente começar a olhar, esses exemplos que eu trouxe são exemplos de que, às vezes, a gente começa a colocar alterações. É lógico que, na soma, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, na vida espiritual, os fluxogramas que Jesus estabelece na nossa vida, os processos, neles sim, a ordem dos fatores alteram o produto. Por isso que o caminho de Deus é perfeito. E aí nós vamos realmente, talvez, para o grande divisor de águas naqueles que se dizem crentes. Ora, temos a escola de Abraão. Na escola de Abraão, ele creu para poder ver. E isso ele mostra lá no Moriá, onde a sombra dos bens futuros apareceu através de um carneiro que substituiu a Isaac. Mas ele precisou crer. Crer para ver. Esse é o caminho perfeito de Deus. E é bem possível que hoje eu esteja falando com pessoas que estão esperando ver para crer. Como eu disse, até fazendo votos invertidos. Se Deus fizer isso, eu vou melhorar a minha vida. Eu vou acertar a minha vida. Quando na realidade não é assim. Não é assim o caminho de Deus. Então, vejam bem, muitos estão, ao invés de estarem na escola de Abraão, que é crer para ver, estão na escola de Tomé, que é ver para crer. Ele pede para ver, Tomé pede para ver as mãos de Jesus, para ver as marcas de Jesus. E Jesus até que consente. Mas ele diz de uma maneira muito forte. É uma questão, inclusive, de felicidade. Porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Duas escolas. A qual escola você pertence? O caminho de Deus é crer para ver. O caminho da comunidade, da zona de conforto. Muitas vezes até o caminho de Mamon. O caminho de Mamon. Muitas vezes a gente está querendo questões, por exemplo, olha, se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. Olha a inversão. Ver para crer é algo realmente que nada mais é do que uma troca. Uma troca. Mas o caminho de Deus, que é perfeito, a palavra de Deus, que é provada, mostra que o caminho certo é crer para ver. Então, vejam uma outra situação que é bem prática, e nós estamos falando com famílias, principalmente hoje, num domingo,
à noite, e no período da pandemia, no período da quarentena, estão famílias que precisam da intervenção de Jesus, que continua transformando água em vinho. O caminho de Jesus ele é diferente, até nem a sua mãe, que ali representa a igreja, é a mulher, porque Jesus fala para ela lá, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A igreja precisa entender qual é a hora de Jesus intervir. Porque nós queremos colocar Jesus agindo antes da hora que ele considera melhor. Num casamento lá em Caná da Galileia, Jesus está na festa e, de repente, notam que o vinho acabou. E o vinho era realmente o componente mais importante, logicamente, além dos noivos, naquela festa. Mas o vinho acaba. E Maria, ela nota isso e se aproxima de Jesus, olha para Jesus, menciona o fato para Jesus, e Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Qual é a hora? Qual é o caminho de Deus para que Ele possa intervir na sua família, na sua casa, no seu casamento, transformando a água em vinho? Em primeiro lugar, aqueles da festa precisaram, aqueles responsáveis, eles precisaram notar que acabou o vinho, porque senão eles não notariam, porque muitas vezes os milagres de Jesus na nossa vida não são valorizados, porque às vezes nem nota que teve milagre. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, deixa eles notarem. Implicitamente ele está dizendo, deixa eles pedirem, necessitarem, eles sentirem a necessidade. Por quê? Porque o que eu vou, em sentindo a necessidade, eu vou estabelecer algumas rotas, eu vou estabelecer um caminho para que eles tenham vinho nessa festa. E aí, quando ele é acionado, Jesus diz, então tá bom, peguem essas talhas, não está explícito, as talhas que eram usadas para as purificações. Sendo um contexto judaico, de muita higiene, certamente eles lavaram aquelas talhas. Lavaram aqueles recipientes. E, em seguida, colocaram água limpa. E aí, então, a partir de recipientes limpos, com água limpa, aí, para Jesus, que chama as coisas que não são como se já fossem, o caminho estava preparado. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra de Deus é provada. E aí, aquela água limpa, límpida, colocada em recipientes limpos, foi a matéria-prima, foi o incipiente para que Jesus trouxesse à existência vinho da melhor qualidade, a ponto de pessoas experimentadas dizerem, olha, quem normalmente se oferece o melhor vinho no início da festa e depois se coloca um de inferior qualidade. Mas nessa festa está sendo exatamente ao contrário. O melhor vinho está vindo no final da festa. Porque o vinho que Jesus chamou à existência era muito melhor do que o vinho que tinha sido distribuído no início da festa. O melhor vinho fica para o fim. Quando Jesus está mostrando, quando Ele estabelece o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. Um escudo para aqueles que nele confiam. O que Deus está querendo dizer para você? Dá uma olhada
nas dinâmicas que você estabeleceu na sua vida? Será que você não está entrando em ciclos viciosos? Se você está num ciclo vicioso, algo está errado. Porque se dependesse do Senhor, você estaria em ciclo virtuoso. Você estaria avançando. A gente fala popularmente que ciclo vicioso é aquele cachorro correndo atrás do rabo. Não sai disso. As pessoas fazem e voltam ao mesmo estado. Por quê? Não entenderam o caminho estabelecido para o Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho que Deus estabeleceu é uma reta, e a reta é a menor distância entre dois pontos. E Deus estabeleceu retas para a sua vida. Obedeça, entenda que é esse o caminho. Ainda que você não esteja entendendo, mas obedeça. Depois você vai entender tudo. Depois, o resultado vai mostrar o quanto Deus esteve, está e estará orientando a sua vida. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. Vamos cantar nesse instante. Por quê? Porque tem, nesta noite, pessoas que precisam fazer realmente uma análise, fazer uma retrospectiva, para que aquilo que está sendo contrário ao ensinamento inicial de Deus, se a conveniência está predominando e não a obediência, algo está errado. Nesse final, nessa conclusão de mensagem, o Espírito de Deus manda te dizer: conveniência não é obediência. E Ele estabelece, nesse instante, na sua vida, conveniência versus obediência. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. Vamos cantar?